Uma guerra começou a mexer com o preço do petróleo no mundo. E isso pode afetar desde países inteiros até o bolso de quem investe na bolsa. Quando o petróleo dispara, o impacto não fica só no setor de energia. Ele pode mudar inflação, economia e até decisões de governos. Mas a pergunta que muita gente está fazendo agora é simples. Essa alta pode fazer as ações da Petrobras dispararem. E mais do que isso, muitos investidores querem saber outra coisa. Será que podem vir dividendos extraordinários? Antes de continuar, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de investimentos de forma simples e direta. E lembra sempre de uma coisa muito importante. Esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda. Agora vamos entender o que realmente está acontecendo no mercado de petróleo. E por que uma guerra pode mexer tanto com os preços? O petróleo é uma das commodities mais importantes do mundo, e praticamente toda economia depende dele. Ele está no combustível que move carros, aviões e navios, e também em vários produtos usados no dia a dia. Quando existe uma guerra envolvendo países produtores de petróleo, o mercado imediatamente entra em alerta. Isso acontece porque existe medo de falta de oferta, e o mercado financeiro reage muito rápido a esse risco. Se existe risco de produzir menos petróleo no mundo, o preço tende a subir para equilibrar oferta e demanda. Foi exatamente isso que começou a acontecer agora, com o mercado acompanhando cada novo movimento do conflito. Investidores globais começaram a comprar petróleo como proteção, e isso ajuda a puxar o preço para cima. Com o petróleo subindo, empresas do setor de energia também entram no radar, e uma delas é a Petrobras. A Petrobras é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, e grande parte da receita da empresa vem dessa commodity. Quando o preço do barril sobe, a tendência natural é que a receita da empresa aumente, porque ela vende o produto mais caro. Isso faz muitos investidores ficarem animados com as ações da empresa, especialmente com as ações da Petrobras. Historicamente, quando o petróleo sobe forte, o mercado costuma olhar com mais atenção para a Petrobras. Isso porque a empresa pode gerar mais caixa em cenários de petróleo caro. E isso muda as projeções de lucro. Mais lucro pode significar mais dividendos para os acionistas, e é aí que surge uma das grandes expectativas do mercado. Nos últimos anos, a Petrobras ficou muito conhecida pelos dividendos altos, que atraíram muitos investidores. Teve período em que os pagamentos surpreenderam o mercado, e muita gente começou a investir pensando nessa renda. Agora, com o petróleo voltando a subir, a pergunta voltou também. Será que novos dividendos extraordinários podem aparecer? Alguns especialistas dizem que existe essa possibilidade, principalmente se o petróleo continuar em patamares elevados. Executivos da empresa já comentaram que dividendos extras podem acontecer se a geração de caixa continuar forte, mas também deixaram claro que isso depende de vários fatores dentro da companhia. Um dos pontos mais importantes é garantir dinheiro para investimentos futuros. A Petrobras tem projetos gigantes de exploração e produção planejados para os próximos anos. Se a empresa decidir investir mais nesses projetos, parte do dinheiro pode ir para expansão, e não para dividendos. Por isso, dividendos extraordinários são possíveis, mas não são garantidos. Outro fator importante é entender quanto custa produzir petróleo no Brasil. Grande parte da produção da Petrobras vem de uma região chamada pré-sal. O pré-sal brasileiro é considerado uma das áreas mais produtivas do mundo. Isso permite que a empresa produza petróleo com um custo relativamente baixo. Quando o custo é menor e o petróleo está caro, as margens da empresa tendem a aumentar. E quando as margens aumentam, a geração de caixa também pode crescer. É exatamente por isso que o mercado acompanha o preço do petróleo tão de perto. Mas existe outro detalhe que muitos investidores iniciantes não percebem. O petróleo é negociado em dólar no mercado internacional. Isso significa que quando o dólar sobe, a receita da Petrobras em reais também pode aumentar. Mesmo que a produção fique igual, a variação do câmbio pode influenciar os resultados. Por isso, analistas costumam observar duas coisas ao mesmo tempo: o preço do petróleo e o valor do dólar. Esses dois fatores juntos podem ter um impacto direto nos resultados da empresa. Mas o cenário não depende apenas disso. Existe também um fator que sempre gera debate no mercado. A Petrobras é uma empresa de economia mista. Isso significa que o governo também possui participação importante na companhia. Dependendo das decisões estratégicas tomadas pelo governo, algumas políticas da empresa podem mudar. Isso pode incluir estratégia de investimentos, distribuição de dividendos e até decisões de preços. Por isso, muitos investidores analisam o cenário político antes de investir. Mesmo assim, o mercado continua acompanhando de perto os resultados da companhia, especialmente em momentos em que o petróleo está valorizado. Outro indicador muito observado pelos analistas é a geração de caixa da empresa. A geração de caixa mostra quanto dinheiro realmente entra na companhia. E é justamente esse dinheiro que permite pagar dividendos aos acionistas. Se a geração de caixa cresce, aumenta a capacidade da empresa de distribuir resultados. Se o caixa diminui,
a empresa pode optar por preservar recursos. Por isso, cada divulgação de resultados da Petrobras é acompanhada com tanta atenção. Outra questão importante é o nível de preço do petróleo. Existe um nível de preço em que a empresa começa a gerar muito mais lucro. Quando o barril fica acima desse nível por um período prolongado, os resultados podem surpreender. É exatamente nesse tipo de cenário que começam as discussões sobre dividendos extraordinários. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. O preço do petróleo é conhecido por ser extremamente volátil. Ele pode subir muito rápido em momentos de crise, mas também pode cair rapidamente quando o cenário muda. Se a guerra diminuir, ou se o mercado entender que não haverá falta de oferta, os preços podem recuar. Isso já aconteceu várias vezes na história do mercado de energia. Por isso, muitos especialistas evitam fazer previsões muito definitivas. Alguns analistas acreditam que o petróleo pode continuar pressionado para cima se o conflito continuar. Outros preferem esperar mais informações antes de falar em tendência de longo prazo. Essa divergência mostra como o cenário ainda está cheio de incertezas. Para quem investe em Petrobras, entender esse contexto faz muita diferença, porque o comportamento da ação muitas vezes acompanha o movimento do petróleo. Mas não depende apenas disso. Resultados financeiros, estratégia da empresa e cenário político também entram na conta. Mesmo assim, quando o petróleo sobe forte, o setor de energia costuma ganhar destaque. E foi exatamente isso que começou a acontecer recentemente. As ações da Petrobras voltaram para o radar de muitos investidores, principalmente daqueles que buscam renda através de dividendos. Mas a pergunta continua no ar. Essa alta pode continuar, ou será apenas um movimento momentâneo? A resposta depende de vários fatores que ainda estão se desenhando no mercado global. Preço do petróleo, demanda mundial, decisões da empresa e cenário político. Tudo isso pode influenciar o comportamento da ação. Por isso, acompanhar as informações é fundamental para quem investe, especialmente em empresas ligadas a commodities. Esses ativos costumam reagir muito rápido a mudanças no cenário global, às vezes para cima, às vezes para baixo. E é exatamente por isso que informação faz tanta diferença. Se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor o que está acontecendo, já deixa o like no vídeo porque isso ajuda muito o canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Assista o vídeo e clica no perfil que aparecem na tela e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que também investem. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a alta da Petrobras pode continuar ou foi apenas um movimento momentâneo? Comenta aqui embaixo, porque a sua visão também ajuda outras pessoas a aprender. Obrigado por assistir até aqui, e nos vemos no próximo vídeo.